Ai, no sábado não, porque temos semana inglesa. Pois claro. Sexta-feira a que horas? Mas isso ainda está tudo a dormir, homem. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nos anos 60 do século passado, eram de grande sucesso as rábulas de Raul Solnado, com soldados que combinavam a hora a que a guerra começava e até as paragens para almoço. A prontidão não era o alfa e o ômega das Forças Armadas nos textos do espanhol Miguel Gila, interpretados por Solnado. Também não foi agora, quando o país descobriu que toda a ajuda era pouca. Do teatro de comédia para a vida real, uma muito triste coincidência. Agora não há guerra, mas o cenário, sobretudo no distrito de Leiria, em tudo se assemelhava a uma guerra. Zonas houve que ficaram arrasadas. Desde a primeira hora se começaram a ouvir perguntas sobre os militares, porque não eram chamados. Depois apareceram 4, mais à frente 100, 2, alguns dias depois 1000. A região já estava em estado de calamidade, todas as forças estavam, desde a véspera da passagem do Cristine, em estado de prontidão máxima para responder a catástrofes. Todas? Não. Os militares só passaram para o nível 4 quase uma semana depois. Com a guerra de Solnado, a catástrofe pôde esperar. Quem coordenou a participação dos militares nas operações de socorro? Tinham ou não alguma missão específica para cumprir? Ou foram requisitados a avulso, algumas das vezes sem capacidade sequer para responder positivamente, porque, lá está, não estavam em prontidão máxima? Para responder a estas perguntas, conversamos com o jornalista Vítor Matos. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Vítor Matos. Qual é a justificação dada pela defesa para a entrada tardia, quase uma semana depois, dos militares no nível máximo de prontidão face à catástrofe que aconteceu na Zona Centro? Olha, a resposta oficial é que o estado de prontidão foi efetuado de forma faseada para que as unidades tivessem capacidade de resposta adequada para apoiar as eventuais solicitações sem comprometer as missões em curso. Mas isso não é bem um estado de prontidão, não é? Não, o que acontece é o seguinte: no dia 27, logo antes ainda antes da tempestade, a Proteção Civil põe o estado de prontidão de todas as forças da Proteção Civil para o nível máximo de resposta a catástrofes, que é o nível 4. E os militares receberam essa comunicação, têm lá um oficial de ligação, e não aumentaram o seu nível de prontidão. Fontes nossas dizem que os militares, fazendo parte do dispositivo de Proteção Civil, deviam tê-lo feito. Claro. Deviam tê-lo feito. Bom, só na quinta-feira é que passa um estado de prontidão para azul, que é resposta de 24 horas, e depois só na segunda-feira, já depois da reunião da Comissão Nacional, uma semana depois do primeiro alerta, quase uma semana depois da tempestade. Cristine. É que eles põem prontidão imediata, já com a questão das cheias em curso, já depois da Comissão Nacional de Proteção Civil ter sido acionada e já depois do Plano Nacional de Emergência ter sido acionado pelo Governo. Nós não sabemos de que decisão é que decorre que as Forças Armadas não responderam e não explicaram. Mas a verdade é a seguinte: nos primeiros 48 horas, não só os militares não estão em prontidão, como também a Proteção Civil não pede aos militares meios que se vejam. No primeiras 24 horas só lhes pedem 2 destacamentos de engenharia, que é basicamente uma máquina pesada e 4 militares, cada um, e 2 retroescavadoras e 3 geradores. Mas os primeiros a aparecer militares, no terreno eram 4, não é? Mas nos militares só disponibilizam um destacamento e uma retroescavadora. Mesmo na resposta imediata, eles não têm meios ou não disponibilizam meios de imediato ao pedido, correspondeu ao pedido da Proteção Civil, que já de si é pouco.
No dia seguinte repete-se a mesma coisa. Os meios que são pedidos face à catástrofe que nós estamos a assistir são mínimos. Essa é a pergunta, porque quando nós olhamos, quando tentamos fazer o filme daqueles dias que se passaram, logo de início se começou a perguntar onde é que estão os militares. Apareceram os tais, a primeira notícia é de que há 4 no terreno que são engenheiros. Sim. Depois sobe, vai subindo devagar. É muito depois lento. passa para 100 e chegou Repara, depois a 1000, não é? no sábado, 5 dias depois, só há 240 militares no terreno. E que depois saltam dia 2 para 1000 e tal e depois saltam para 2000 e tal. Mas no sábado só há 240 militares no terreno. E quem é que aciona esses militares que vimos no Teatro de Operações nos dias seguintes à passagem do Cristina? Se não é a Proteção Civil com aquele comunicado que manda para toda a gente? Há 2 meios de acionar os militares. É a Proteção Civil Nacional. Nós temos um quadro com esses pedidos e as respostas dos militares da Proteção Civil Nacional. Um Onde se quadro, verifica- deixa-me fazer aqui um parênteses, pode ser consultado em expresso.pt ou no próprio jornal, não é? Sim. O que é que se verifica? É que os militares têm que respondem aos pedidos da Proteção Civil, que, como eu já disse, não foram substanciais, e também aos das autarquias, porque a Proteção Civil das autarquias também lhes pede diretamente. O das autarquias, nós não temos noção do que é que eles pediram, cada autarquia pediu. A questão é que há aqui uma descoordenação total. E a Proteção Civil queixa-se de não saber os meios que os militares têm disponíveis. E os militares dizem que isto... Segredo militar. Que neste caso por exemplo, no caso das cheias, há um plano de ação para as cheias, onde os militares têm lá os meios que podem... E os botes, como Sim, se viu desta pronto. vez. Isso Isso foi, está aliás, definido, comunicado, está pré-definido, não é? E Mas nestes momentos mais inusitados, como é o caso da tempestade, eles vão pedindo os meios à peça. E o que é que tem o problema dos meios à peça? Como todos os outros, mas os meios à peça, há uma gestão por trás disto, que é, cada vez que tu entregas um meio, está um taxímetro a contar. Ou seja, os meios, a Proteção Civil também faz uma gestão financeira. Ou seja, para não ter que fazer a transferência de verbas da Proteção Civil para as Forças Armadas. E ainda há uma outra questão. Na Proteção Civil está um oficial de ligação. E esse oficial de ligação é que diz se há meios disponíveis ou não que se vale a pena pedir. E nós temos informações que, por exemplo, a Proteção Civil queria pedir um pelotão para fazer não sei o quê. E que esse militar terá dito que não havia essa disponibilidade. Tanto que só muito tarde é que a Proteção Civil começa a pedir um pelotão, tem 30 a 40 militares, é que começa a pedir forças mais numerosas. Deixa-me então fazer aqui um apanhado. Essa tabela que tu dizes, estão lá muitos dos pedidos e a resposta que foi dada pelos militares. Isso significa que esses pedidos estavam a ser feitos a vulso, mas não havia uma missão destinada às Forças Armadas? Por exemplo, nós vimos muitas estradas que estavam intransitáveis. Era absolutamente necessário desimpedir essas estradas para que depois a logística pudesse funcionar e fazer o socorro chegar onde ele era necessário. Essa não foi uma missão das Forças Armadas? Não foi atribuída nenhuma missão específica? Isto não foi feito por missões, foi feito ou seja, eles pediam uma retroescavadora para o destacamento para agir numa determinada estrada e depois eventualmente para outra determinada estrada. Aliás, aqueles meios que supostamente terão desaparecido que o ministro foi visitar, aquilo foi uns militares que foram limpar uma estrada e depois foram-se embora limpar outra estrada noutro sítio. Portanto, eles não desapareceram lá, não desapareceram de lá, estavam a fazer a sua missão e foram continuar a fazê-la noutro sítio. O que tu estás a perguntar, e que é uma das queixas que, por exemplo, um militar muito experiente que teve à frente destas operações em Pedrógão, quando foi a questão de Pedrógão e os fogos, é que ele diz, nós, os militares neste caso, disseram à Proteção Civil, nós não nos peçam meios, vocês não sabem para que é que serve um pelotão, vocês digam umas necessidades, precisamos de patrulhar 1 hectare, então para 1 hectare a gente mete lá X militares. Pronto. Aqui não aconteceu nada disso, ninguém pediu, precisamos desimpedir 10 estradas no distrito de Leiria. E os militares poderem empregar ali as forças suficientes que entendessem que achavam como é que funciona, claro. Outra hipótese seria a atribuição de zonas, ou seja, como foi em Pedrógão, que foi atribuído aos fuzileiros, até foi coordenado pelo Almirante Gouveia Melo, na altura vice essa atuação, dão-lhes uma área de atuação e eles tomam conta daquilo tudo. E também isso também não aconteceu. O que há aqui e que se percebe é descoordenação total no plano, ou seja, na forma de funcionamento do emprego dos meios,
descoordenação total depois no emprego dos próprios meios e nos pedidos, desconhecimento do que se passa no terreno. Durante 48 horas a Proteção Civil não tinha noção do que se passava no terreno, porque não tinha imagens aéreas com qualidade, por causa até das condições climatéricas, para perceber o grau de devastação, o que é um bocado estranho, porque nós nas televisões já tínhamos isso e pronto. Foi-se sabendo, também não soubemos logo no início. Desta vez houve um atraso na percepção geral do que estava a acontecer. Não é? Mas isso leva-me a outra coisa, que é tudo aquilo que nós estamos a discutir, que é sobre a melhor forma de pôr o exército a funcionar, as Forças Armadas, não o exército, não explica a primeira notícia, aquela de que eles não estavam em prontidão para atuar. Essa é uma questão que isto significa verdadeiramente esta guerra entre instituições. As fontes da Proteção Civil dizem que eles deviam estar em alerta vermelho, tal e qual os outros todos, logo de imediato. E eles entenderam que não deviam estar. Porque depois a lei também diz que os meios empregos pelas Forças Armadas são os meios solicitados pela Proteção Civil. E, portanto... Mas se a Proteção Civil lhes tivesse pedido uma série de coisas, essas coisas não estavam prontas, nem os recursos humanos, nem o material. Eventualmente, segundo as respostas da Proteção... As respostas naquela tabela que está lá, que tu fizeste, mas as respostas tem algumas respostas que são negativas porque não estava pronto. Sim, mas o próprio Estado-Maior-General das Forças Armadas nos responde que tem que fazer uma gestão dos meios que estão prontos, que não estão prontos, que estão disponíveis, que não estão disponíveis. Por exemplo, Leiria tem um regimento de artilharia, não é? Por hipótese. Se pedirem um destacamento de engenharia ao regimento de Leiria, eles não têm que pedir ao regimento. Às Forças Armadas tem e pode estar em Setúbal, pode estar em Lisboa, de Espinho para vieram voluntários do Minho e do Algarve. Mas então, a questão aqui é, eu diria que o problema aqui foi não ter havido logo, primeiro não haver um planeamento mais bem conseguido a priori, não é? À partida. Depois, estas entidades, cada uma interpreta a lei à sua maneira. E depois, não houve uma liderança centralizada por parte do governo. Política. Claro. Se fosse o primeiro-ministro a tomar conta disto e a dizer, e com os ministros obviamente, todos ali à mesa, como foi, fizeram isso só domingo, deviam ter feito isso, se calhar, na terça-feira. É estranho, não consigo, não vejo racionalidade nenhuma nisto. Terá sido o taxímetro. E agora, pronto, fazendo minhas as palavras da senhora Ministra da Administração Interna, é uma aprendizagem que se tem que fazer para o futuro, que eu acho que é uma péssima declaração do responsável político que supostamente devia saber o que estava a fazer, mas já que não sabem o que é que andam a fazer, aparentam isso, pelo menos aparentam isso. O governo, quando se reuniu às 8 da manhã de quarta-feira, devia ter decidido o que é que fazia com as Forças Armadas no imediato. Porque prepararam-se não para o worst case cenário, não para o pior cenário que poderiam ter, mas parece que se prepararam para à espera que as coisas não fossem tão graves como foram. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online por antecipação em exclusivo para assinantes, todas as quintas-feiras à noite. Na manchete, o tema que tratamos neste episódio: Marcelo está pessimista e teme que a crise se prolongue e os apoios se atrasem. A segunda volta das eleições presidenciais, marcadas para domingo, estão assombradas pelos adiamentos e pela abstenção que se prevê alta. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar no domingo com a história do census que vai ser feito no país mais populoso do mundo e onde se vai avaliar a dimensão de cada casta num país, a Índia, em que a casta em que se nasceu pode ser fonte de discriminação para toda a vida. Julga-se também o peso político do Sul mais rico, mas menos populoso, e do Norte mais pobre, mas com mais eleitores. Até domingo, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.